Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu tenho aqui um exercício, considerando aí uma fonte CC, um resistor e um indutor. O nosso objetivo aqui é encontrar a função de transferência, Transferência é uma relação matemática, entre grandezas. A gente pode ter uma entrada, uma saída, várias entradas, várias saídas. No nosso caso aqui, a gente tem uma entrada e uma saída. Essa função de transferência, ela representa o nosso circuito. A gente pode usar uma função de transferência para representar desde um circuito simples como esse, como circuitos mais complexos, como sistemas maiores, como até uma caldeira, uma planta industrial completa. Então, nesse caso aqui, o nosso objetivo é encontrar essa relação, a relação da corrente do circuito, que é uma só, pela tensão de entrada E de T. Então eu tenho uma fonte CC, então eu tenho uma tensão de entrada, eu tenho uma corrente, porque o circuito é série, resistor e indutor. Então, começando a nossa análise, a gente pode dizer que o E de T, que é a tensão da fonte, pela lei de Kirchhoff das tensões, é basicamente a tensão no resistor em relação ao tempo, mais a tensão no indutor em relação ao tempo. Certo? Então, essa tensão ela se distribui no resistor e no indutor. Beleza, mas o que é a tensão no resistor? A tensão no resistor, como ele é um elemento linear, a gente tem que é a resistência pela lei de Ohm vezes a corrente I de T. E a tensão no indutor? A tensão no indutor, como ele é um componente não linear, vai ser a indutância vezes a taxa de variação da corrente de T em relação ao tempo, dt. Se eu não tiver corrente, isto é, se eu não tiver variação de corrente, eu não tenho queda de tensão. Como aqui é um circuito CC, a análise aqui seria nos transitórios de carga e descarga do indutor. Em regime permanente, o indutor seria um curto-circuito. Não haveria essa variação. Então a queda de tensão seria zero. Então a gente tem aqui a representação da tensão no capacitor indutor. Então a gente vai substituir. Então eu posso dizer que E de T é basicamente a tensão no resistor, R vezes I de T, mais a tensão no indutor, que é L dI de T dt. Perfeito. Feito isto, a gente tem a equação montada. A gente tem tensão de entrada, E de T, e a gente tem também corrente. Nós temos os dois elementos para a gente isolá-los e encontrar a relação de um com o outro. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é aplicar a transformada de Laplace, Então, a gente vem aqui, aplica a transformada de Laplace nesse termo, E de T, aplico a transformada de Laplace no outro termo, que é a tensão no resistor, e também aplica a transformada de Laplace no último termo, que nesse caso aqui é a derivada. Então aqui é E de T, aqui é R vezes I de T, e aqui é L vezes dI de T dt. Perfeito. Então, a gente sabe que a transformada de Laplace de E de T vai ser basicamente E de S, transformando o domínio do tempo o domínio da frequência. Aqui, o R é uma constante, ele sai fora. A transformada de Laplace de I de T vai ser o quê? I de S. Mas o L é uma constante também, ele sai do cochete. E aí a transformada de Laplace de dI de T dt é basicamente S vezes I de S
E a gente tem também, né, que considerar a condição inicial. Como a gente está considerando a condição inicial nula, né? Então, o i de zero vai ser zero. Então a gente desconsidera. Eu teria que colocar i de zero, né? Então a condição inicial é nula. Então beleza, a gente tem montado aqui, né, a equação agora no domínio da frequência. Então eu vou basicamente fazer o quê? Eu vou isolar i de s no numerador em relação ao denominador. Então fazendo essa álgebra aqui, né, eu vou colocar em evidência o i de s. Então o i de s vai multiplicar o ls mais o valor de r. Perfeito, eu vou pegar agora esse termo e vou passar dividindo, né? E esse termo que está multiplicando, vou passar para o outro lado da igualdade. Então a gente vai ficar com i de s dividido por e de s. Isso vai ser igual a 1, porque esse termo que está multiplicando passa dividindo. Então ele vai para o denominador ls mais r. Pronto, chegamos, né, basicamente aí na função de transferência que representa a relação da corrente do circuito, né, que é uma só, que é um circuito série, com a tensão de entrada. Se nós fôssemos representar usando valores, né, a gente pode vir aqui escrever que o i de s sobre o i de s seria a saída, né, o y de s, e o x de s seria a entrada, que é o e de s. O e de s, essa função de transferência, ela é igual a 1 dividido, só substituir o valor do indutor, ó, 300 mil. 300 mil é 0,3 henries, né? 0,3 S mais o valor da resistência, que é 10. Pronto. Eu poderia também chamar essa relação de G equivalente ou G de S, né? G representando função de transferência. E poderia também desenhar isso num bloco, né? Considerando aqui uma entrada, nesse caso y de s, e aqui uma saída, perdão, aqui a saída é y de s e a entrada x de s. Só que nesse caso, né, o x de s é o E, é a tensão, e aqui a corrente, o y de s é a corrente, e esse termo aqui, ó, seria representado, vamos supor, por G, poderia chamar da corrente pela tensão do meu circuito. Ok? Bom, basicamente a gente faz sempre essas análises, né? Montando a equação, depois de montar a equação, a gente aplica Laplace e extrai a relação. Ok? Um forte abraço aí, até a próxima.